Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 17. Os irmãos podem se assentar. Tem muitos irmãos que estão passando um pouco de mal, então vamos ser prudentes. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. A reverência está na obediência, não apenas no ato de se colocar de pé, tá bom? Se você ouvir a palavra do Senhor de todo o seu coração, então você foi reverente a ela. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20. O meu foco hoje é falar sobre os versículos 26 a 32, mas eu quero, para embasar o nosso entendimento, a partir do versículo 20. Lucas capítulo 17, a partir do versículo de número 20. Os irmãos encontraram? Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ele aqui ou lá está, mas não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E para concluir a nossa leitura hoje, versículo 32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Amém. Jesus está voltando, irmãos. E apesar de a Bíblia não especificar quando exatamente ele voltará, isso não significa que nós estamos à deriva e desorientados quanto ao tempo da sua volta. Bem, na verdade, o que a Bíblia diz é que o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai que está no céu. Isso não significa, irmãos, que Deus vai de forma aleatória voltar. Isso não significa que Deus vai aleatoriamente escolher um dia e voltar. Como Jesus disse que o dia e a hora só o Pai sabe, Jesus estava deixando claro para nós que, usando uma expressão humana, é como se Deus tivesse uma agenda. E na sua agenda ele marcou um dia. E nesse mesmo dia ele marcou uma hora em que ele tem um compromisso. E esse compromisso é voltar, ou mandar o seu filho vir ao mundo pela segunda vez para a consumação da história. Agora, se nós não podemos saber o dia específico da vinda de Jesus, por outro lado, irmãos, a Bíblia está cheia de alertas sobre o tempo em que Jesus vai voltar. Ou seja, nós não sabemos o dia, mas nós sabemos o período em que Jesus há de voltar. Em certa ocasião, Jesus disse que quando você olhar para a figueira e ver que as folhas estão verdes e que os ramos estão brotando, você saberá que o verão está se aproximando. Porque Jesus quis deixar bem claro para nós que quando ele estivesse próximo de voltar, nós saberíamos que ele está vindo. O texto que nós lemos hoje é um dos muitos textos na Bíblia que registram o tempo da vinda de Jesus. E é sobre isso que nós vamos meditar essa noite. Como serão, ou como são, ou como estão sendo os dias que antecedem o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
No texto que nós lemos, Jesus foi indagado pelos fariseus sobre como que seria a vinda do reino de Deus. Os fariseus esperavam algo como se fosse um reino humano, com visível aparência, com fórmula visível, com forma visível, um reino onde eles teriam um lugar de proeminência, de poder e de autoridade. Mas Jesus se vira para aqueles fariseus e diz: olha, o reino de Deus não virá com visível aparência. Ninguém pode dizer que o reino está aqui ou que o reino está lá, porque o reino de Deus ele é invisível, e o reino de Deus já chegou no meio de vocês, porque eu vim para estabelecer o reino de Deus no mundo. Só que ao mesmo tempo em que ele está alertando os fariseus sobre a sua primeira vinda, de repente ele se vira, e agora ele não fala mais com os fariseus, mas ele vira para os seus discípulos, para a sua igreja. E a palavra que nós lemos aqui é um alerta para a igreja do Senhor, porque Jesus diz assim que os dias que antecederão a minha volta serão semelhantes aos dias de Noé e serão semelhantes aos dias de Ló. E não apenas isso, mas ele faz um alerta muito importante para nós nos lembrarmos do que aconteceu com a mulher de Ló. E é olhando para essa comparação com a geração de Noé, com a geração de Ló, e o alerta que ele nos dá acerca da vida da mulher de Ló, que eu queria olhar hoje sobre o tempo do retorno de Jesus. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é que Jesus diz que no tempo que antecede a sua vinda, haverá uma repetição do que já aconteceu em gerações antigas. A primeira coisa que ele diz é que será como nos dias de Noé. E a pergunta é: como eram os dias de Noé? A primeira coisa que nós sabemos sobre os dias de Noé é que eram dias de muita violência. Se você ler a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6 e se perguntar por que Deus mandou um dilúvio para destruir o mundo, está escrito: porque a violência dessa geração chegou até mim. A geração de Noé era marcada pela violência. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que os dias que antecederão a volta de Jesus serão dias violentos. E eu não sei se você assiste muito jornal, porque se você assiste, o mundo nunca foi tão violento como ele é hoje. Não dá gosto, irmãos, não dá prazer de assistir nenhum telejornal, porque tudo que nós vemos são tragédias, são notícias desesperadoras. Antigamente era quase que incomum acontecer algo numa escola. Hoje toda semana praticamente acontece, como voltou a acontecer em 2 na semana passada. E se os dias de Noé eram dias de muita violência, os dias que antecedem o retorno de Cristo estão também muito violentos. Mas não eram apenas dias de violência. A Bíblia diz, irmão, olha, que nos dias de Noé os homens comiam, bebiam e casavam. Normal. Comer e beber é parte da nossa vida. Casar é um mandamento do Senhor, dar continuidade à nossa geração e descendência. As pessoas casavam, se davam um casamento, comiam e bebiam, não há nada de errado nisso. Só que a Bíblia diz que enquanto Noé estava ali construindo aquela arca, ninguém se atentou para a mensagem dele. Pedro diz na sua carta que Noé era um pregador da justiça, mas Noé não era um pregador de púlpito como eu estou aqui agora. A pregação de Noé era muito simples. Noé começou a construir uma arca. E toda vez que ele olhava para ele e via um homem construindo uma arca, perguntava: Noé, está construindo isso aí para quê? E Noé dizia: estou construindo isso porque Deus mandará um dilúvio do céu. Essa era a pregação dele. Não é pregação de boca ou de porta em
É também como os dias de Ló. E como é que eram os dias de Ló, Titi? Eram dias marcados principalmente por imoralidade sexual e desvios bestiais. O tempo em que mais cresceu, ou o tempo mais imundo nas gerações que tivemos na Bíblia Sagrada sobre impureza na área sexual, foi a geração de Ló. É uma geração marcada por impureza. Se na geração de Noé o costume era se casar, na geração de Ló o costume era não precisava se casar. Mas não era apenas isso, ele torna a repetir que nos dias de Ló as pessoas comiam, bebiam, empreendiam, plantavam e colhiam. E assim como rejeitaram, irmãos, a pregação de Noé construindo a arca, a Bíblia diz que Ló também, dentro da cidade de Sodoma, quando ele estava ali pregando contra as práticas das pessoas, também rejeitaram a mensagem de Ló. E aí nós olhamos para duas gerações, onde as pessoas casam, comem, bebem, compram, vendem, plantam, colhem, onde tem dois homens pregando e ninguém está ouvindo. E Jesus diz: quando eu estiver perto de voltar, tudo isso vai se repetir. Eu queria olhar para essas semelhanças entre as duas gerações. A primeira coisa que nós encontramos nas duas gerações, irmão Fábio, é que na geração de Noé e na geração de Ló, ninguém estava preocupado com Deus. Quando a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, é porque Noé era o único que se lembrava que existia um Deus. Ninguém mais sequer se lembrava que Deus existia. A Bíblia diz que Ló se conduía no seu íntimo por causa do pecado de Sodoma, mas o resto da cidade ninguém estava nem um pouquinho preocupada com Deus. Ninguém se lembrava que Deus existe. E você quer saber como estará os dias que antecedem a volta de Jesus? Nos dias que antecedem a volta de Jesus, a maioria das pessoas não estará nem um pouquinho preocupada com Deus. Porque as pessoas vivem como se Deus não existisse, mas depois esperam que Deus interfira na vida delas. Eles sequer lembram que Deus existe nos dias de bonança, mas esperam que nos dias de tribulação Deus apareça e faça alguma coisa, e ai dele se não fizer o que eu estou precisando que Ele faça. E era justamente assim, irmãos. Ninguém oferecia culto, ninguém ofertava, ninguém se reunia, ninguém orava, ninguém clamava, ninguém buscava. Deus não existia no meio daquelas gerações. E Jesus está dizendo: quando eu estiver perto de voltar, os homens também vão me esquecer, vão viver como se eu não existisse. Mas em segundo lugar, havia uma total despreocupação com a vida espiritual em Noé. Irmãos, vamos ser racionais agora. Comer é pecado? Não pode ser. Beber é pecado? Também não é. Casar é pecado? De jeito nenhum. Comprar é pecado? Vender é pecado? Planejar o futuro é pecado? Não. Então a pergunta é: por que essas coisas se tornaram reprováveis diante de Jesus? Por que ele disse que os homens compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, e ele está dizendo isso de uma forma ruim? Irmãs e irmãs, sabe o que eles estavam fazendo? Vivendo a vida. Todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo casa, todo mundo compra, todo mundo vende. Eles estavam vivendo a vida. E sabe qual é o problema? É que eles só estavam fazendo isso. O problema não era comer, beber, plantar, empreender, casar, de forma nenhuma. O problema é que eles só faziam isso. Só queriam saber de comer, de beber, de se casar, de comprar, de vender, mas nada de Deus, nada de culto, nada de oração, nada de eternidade, nada de vida espiritual. Na lista
de prioridades deles, Deus estava lá no fim da fila. E Jesus está dizendo: quando eu estiver perto de voltar, os homens vão estar preocupados em casar, em comer, em beber, trocar de carro, trocar de casa, trocar de moto, em crescer na empresa, em crescer na vida, em plantar, em construir, mas eles vão se esquecer que eu existo. Estarão tão preocupados com a vida terrena que se esquecerão que é uma vida após esta vida aqui. Como foi nos dias de Noé e de Ló, eles vão apenas se preocupar com a sua própria vida. Mas sabe qual é uma outra característica dos dias de Noé e de Ló? É que nos dias de Noé e de Ló eles rejeitaram a salvação, Marcos. Pedro escreveu na sua carta, disse assim, que quando Noé estava construindo a arca, aquilo ali era a misericórdia de Deus. Irmãos, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Deus poderia dizer: Noé, daqui a tantos dias eu vou mandar uma arca e você entra com a sua família dentro dela. Deus poderia dizer: haja arca, e haveria uma arca para o povo entrar. Mas ao invés de ele falar assim: haja arca, ele disse: Noé, constrói uma arca. Por quê? Noé demorou 120 anos para construir uma arca maior do que ninguém jamais tinha ouvido falar. 120 anos construindo uma arca. Sabe por quê? Porque cada dia que nós estávamos martelando madeira, Deus está dizendo: hoje esse povo tem mais um dia para se arrepender. Hoje esse povo tem mais um dia para se voltar para mim. Hoje esse povo tem mais um dia para abandonar os seus pecados. Hoje esse povo tem mais um dia de entrar na arca que eu estou Aleluia. 120 anos dando chance, irmão. Chance atrás de chance, dia atrás de dia. Já não é batendo na tábua, e Deus dizendo: vem, vem, vem. Olha para Noé. Ele está batendo na tábua, ele está construindo. E os homens viram Noé começando nada, irmão. Cortando árvore, rachando lenha. E de vez em vez, passo por passo, eles viram um homem construir uma arca que era maior, Marco, do que 10 carretas colocadas enfileiradas. Mas ninguém se preocupou com a mensagem que Noé estava pregando para eles. Aí você fala: não, mas no tempo de Ló então ouviram? Não. Porque quando o anjo disse assim: Ló, fogo vai cair do céu para destruir Sodoma e Gomorra, porque o cheiro dessa cidade subiu até mim. Aí sabe o que Ló fez, irmão Josimar? Ló chegou nos genros dele, casado com a filha dele, e falou assim: olha, Deus vai destruir Sodoma, escapem por sua vida. Sabe o que eles fizeram? Zombaram de Ló. Deus? Como assim Deus? Nem existe Deus. Está dizendo que agora Deus vai destruir todo mundo. E vai assim: Ló, você é doido, Ló. Começaram a zombar. Desprezaram a mensagem de Noé. Desprezaram a mensagem de Ló. Rejeitaram. Só que a Bíblia diz que no meio da história de Ló, ainda que eles tenham rejeitado, irmãos, a história de Ló é tão complexa que a Bíblia diz que quando Ló disse: Ló, vamos embora, a Bíblia diz que Ló começou a demorar. Demorou tanto que, irmão, o anjo teve que pegar ele à força pela mão e puxar. Não é que Ló de boa vontade saiu caminhando em direção lá fora de Sodoma. O anjo pegou pela mão e arrastou. E quando arrastou, disse: olha, Ló, vocês vão sair dessa cidade, vão caminhar em direção para frente, e vocês estão proibidos de olhar para trás e de parar no mesmo caminho, porque se pararem perecerão. E a Bíblia diz que eles começam a correr, Ló segurando a mão da sua esposa e trazer as suas filhas, e começam a correr, e correm tanto que saem de Sodoma. Estavam quase chegando em Zoar, que era para onde Ló queria ir. Só que de repente, enquanto Ló está quase chegando no seu destino, e aí isso aqui é figurativo, não sei se Ló estava correndo segurando a mão da esposa, porque se tivesse,
estivessem correndo separado, ele só saiu correndo. Mas quando Ló chegou em Zoar, ele com certeza percebeu que a sua mulher não chegou junto com ele. Porque no meio do caminho, ela olhou para trás. E preste atenção nisso aqui. Essa expressão olhar para trás pode indicar que é apenas um virado de cabeça. Mas isso aqui é um idiomatismo hebraico, que significa que a mulher de Ló possivelmente não apenas se virou, mas ela voltou para trás. Porque lembra que eles saíram com pressa? Talvez ela tenha esquecido alguma coisa e quis voltar. E quando ela quis voltar, irmã, ela se tornou uma estátua de sol. E aí Jesus vem diante dos seus discípulos e poderia dizer para mim que tipo, lembre-se de Abraão, o pai da fé. Lembre-se de Moisés, meu servo fiel. Lembre-se de Davi, homem segundo o meu coração. Mas ele chega para os seus discípulos e diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe por que nós devemos lembrar da mulher de Ló? Porque quando ela estava quase chegando, ela se perdeu. Faltava pouco para ela chegar. Ela estava a poucos metros de se salvar. A poucos metros de ficar em segurança, Marcos. A poucos metros de ter salvo a sua vida e a sua família, porque a família estava junto dela. Você percebe que Sodoma era tão importante para ela, que a família foi e ela ficou. Nem o fato do marido ir ou das filhas ir não foi tão forte a ponto de fazer ela ir também. Sodoma brilhava tanto diante dos olhos daquela mulher que ela olhou para trás e voltou para aquilo que tinha lá. E eu preciso dizer para você, mesmo que um anjo tentasse te salvar à força, enquanto o seu coração não estiver totalmente dominado por Deus, não adiantará de nada. Ela estava com o marido, com a sua família, no caminho, guiado pelos anjos, perto de chegar, mas quando faltava pouquinho para ela conseguir chegar, ela se perdeu. E aí você está na igreja, a família é crente, marido, esposa, filhos, frequenta há muito tempo. Eu preciso dizer, irmãos, falta só isso para a gente chegar lá. Mas eu preciso perguntar, como é que está o seu coração nesta noite? Jesus disse, aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. João escreveu na sua carta, no capítulo 2, diz, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque aquilo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, perecerão com o mundo. Mas João continua dizendo, mas porém aquele que faz a vontade do Senhor, esse viverá para sempre. Eu vim aqui hoje para dizer para você, não é hora de olhar para trás. Não dá mais tempo para você olhar para trás, irmão. Esqueça tudo que passou, esqueça o que ficou, esqueça o que você está deixando. É hora de você olhar para frente, marcar para frente, andar para frente, caminhar para frente. Existe um lugar seguro nos esperando. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o meu alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá um cutucão esse irmão, diga, não é hora de olhar para trás, não é para comer, diga para ele, não é hora de olhar para trás. Aleluia. Mas eu quero terminar de uma forma que conforte o nosso coração. Porque quando Jesus disse para mim, irmão Hélio, que serão como os dias de Noé e de Ló,
Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser como Noé e como Ló. Quando Jesus disse que breve, um pouco breve antes da sua volta, serão como os dias de Noé e Ló, ele está dizendo para mim e para você, então sejam como aqueles que se salvaram. Seja como aqueles que não perderam a sua vida. Então eu queria terminar hoje mostrando para nós as características de Noé e de Ló que nós temos que seguir. A primeira coisa que eu quero destacar, irmão, é que a Bíblia diz assim, que Deus disse: Noé, prepare uma arca para você e para a sua família. A ordem é clara, não é prepare uma arca, é prepare uma arca para você e para a sua família. Ele está dizendo assim: Noé, mesmo que todos os outros não quiserem entrar, o seu propósito é você e a sua família. Eu vou construir uma arca, vou dar para vocês a chance de construir uma arca, e essa arca é para você, Noé, é para sua esposa, é para os seus filhos, é para a sua família. Irmão, eu quero ser como Noé, eu quero eu e a minha família caminhando para a graça, caminhando para a glória. Davi ganhou o mundo e perdeu a sua casa. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a sua família. E Deus quer que a gente salve o mundo através da nossa casa. Noé entrou na arca com a sua família, Bel. Todo dia ali, batendo madeira, construindo e pensando: eu e a minha família entraremos aqui. Eu e minha família entraremos dentro dessa arca, com certeza construindo com todo amor, pensando: os meus filhos vão ficar aqui, a minha esposa vai ficar aqui. Então disse: Noé, você e a sua família serão salvos, irmãos. Eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida. Você e a sua família entrarão na arca da salvação do Senhor. Não desista de orar pela sua família, irmão. Enquanto o Padre disse: eu não for salvo, não descanso de orar, de dia, de noite, de madrugada. Lembre do nome dele, cite ele todo santo dia. Mas sabe uma outra coisa, irmão? Noé entrou na arca com a sua família, mas Ló se salvou, apesar de parte da sua família se perdeu. Então eu não sei bem o que eu quero ser, ou o que eu vou ser, mas eu sei que se a minha família não quiser me acompanhar, então eu preciso ir. Irmão, você sabe o que é deixar a mulher para trás? Ele não podia olhar. A mulher ficou, ele não virou, porque o anjo disse: não vira. Você acha que ele não correu a estrada chorando, coração apertado, dizendo: ela ficou para trás? Eu queria tanto que ela chegasse. Mas Ló disse: ele me mandou não parar, eu não paro, eu não paro, eu não paro, eu não paro. Ainda que alguns fiquem pelo caminho, eu não paro, eu não paro, eu não paro, eu não paro. Ainda que alguns fiquem pelo caminho, irmão, não pare, não pare, não pare. Continue avançando. Aleluia. Noé e Ló eram totalmente diferentes da sua geração. Noé achou graça aos olhos do Senhor, e a Bíblia diz que os pecados de Sodoma doíam o coração de Ló, Noé. Mas eu queria terminar dizendo uma coisa que é o que me conforta, porque a Bíblia diz, irmão, que quando Noé acabou de construir a arca, ele entrou, ele e a sua família, ficou 6 dias dentro da arca, até que começou a chover. E a Bíblia também diz, Maicon, que quando Ló estava a caminho de sair de Sodoma, ele disse: Ló, você precisa chegar do outro lado, porque enquanto você não chegar lá, eu não posso fazer nada. Hoje dizem: Ló, corre, Ló,
insegurança, Deus não destrói a cidade à sua volta. Irmão, não choveram enquanto Noé não entrou dentro da arca, e o fogo não caiu até que Ló estivesse em segurança. E deixa eu dizer uma coisa para você: esse mundo não será totalmente destruído enquanto a igreja ainda estiver nesse mundo. Mas antes do juízo chegar totalmente, Deus vai levar o seu povo dessa terra. Deus vai arrancar sua igreja desse mundo. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. A história não acaba, irmãos, enquanto o povo de Deus não for resgatado dessa terra. Uma Vanessa pode se aproximar. Ela vai cantar junto com a igreja. Mas deixe-me dizer uma coisa. Pode cortar aí. Leonardo, eu sinceramente não sei se hoje eu sou Ló ou se eu sou como a mulher de Ló. Eu não sei se